Fala, meu caro aluno, tudo bem? Olha só, hoje todo mundo aí doido esperando o resultado do PAS-UNB, da terceira etapa, né, que será divulgado hoje, dia 22 de janeiro. Todo mundo aí desde madrugada dando F5 aí na página. Enquanto o resultado não sai, eu sei que vocês estão ansiosos, eu também estou para saber aí o êxito de vocês, o grande resultado de vocês. Mas aí para acalmar, vamos conversando um pouco sobre como aconteceu nos anos anteriores a divulgação do resultado, e já tem muita gente me perguntando sobre as chamadas, tá? Então eu montei essa linha do tempo aqui, mais ou menos para você saber como foi em 2019, tá? Em 2019, o resultado era para sair lá pelo dia 23, aí prorrogaram para o dia 24 e acabou saindo só lá no dia 31, tá? E aí, pessoal, o resultado saiu no dia 31 da primeira chamada, primeiro semestre. E aí, ó, no dia 11 de fevereiro, nós tivemos aí a convocação, a segunda convocação, ou seja, a segunda chamada, né? Depois, nós tivemos no dia 25 a terceira chamada, terceira convocação para o primeiro semestre ainda. E aqui no dia 13 de março nós tivemos a quarta convocação. Então nós tivemos, vamos dizer assim, 4 chamadas, né? Contando com a primeira, 4 chamadas, a primeira normal e mais 3 chamadas posteriores. Tivemos um quantitativo bom de chamadas. Essas chamadas aqui são para o primeiro semestre, ou seja, se o seu curso, por exemplo, ofertava 5 vagas, né? E aí aqui na primeira chamada eles chamaram 3, então você já exclui 3 daqui, tá? Então significa que para a segunda chamada aqui restavam 2 vagas aqui, ó, né? Nós tínhamos o candidato que estava em quinto ali, ele passaria a ser o segundo, né? Vamos pensar dessa maneira. O segundo aqui, ou seja, ficaram 2 aqui, o segundo e o terceiro, né? O quinto ali passou aqui para ser o segundo e por aí vai. Enfim, nós tivemos aqui as chamadas, nós tivemos a chamada aqui na segunda convocação. Alguns cursos que às vezes não chama tanto, acabou chamando, tá? Nós tivemos, inclusive, desde a primeira leva, desde a primeira chamada, quando lá no edital aparecia, por exemplo, 3 vagas, a gente teve a surpresa de chamar 5 numa lapada só. Já chamar 5 logo de cara, que teve cursos que isso aconteceu. Não todos, lógico, mas teve cursos que isso aconteceu. Então já tivemos essa surpresa. Então, pessoal, aqui ó, nós tivemos 4 chamadas, contando com a primeira, lógico, para o primeiro semestre. E cada vez que tinha a chamada, você vai descontando o quantitativo de caras que foram chamados da sua posição no boletim individual, tá? Eu já vou mostrar o boletim individual para você ver mais ou menos como é que funciona, como é que é a cara do boletim individual. Se eles mantiverem, vai ser muito parecido então com essa cara que eu vou mostrar para vocês. E a última convocação foi aqui em 13 de março. Perceba que é mais ou menos a cada 12, 15 dias, mais ou menos, ó, 12, 14 dias. A cada 2 semanas eles fazem uma chamada. Então, se o resultado sair hoje mesmo, tudo der certo sair hoje, a cada 2 semanas, provavelmente nós teremos novas chamadas, tá? O ano passado, então, nós tivemos aí até a quarta convocação para o primeiro semestre. Aqui, dia 13 de março, então, foi a última. No dia 22 ainda de março, nós já tivemos a convocação para o segundo semestre. Então aqui, ó, a galera que entrou no primeiro semestre foi só até aqui. Foi só até a quarta convocação. Quando terminou a quarta convocação, eles já publicaram a convocação do segundo semestre. A data desse ano nós só vamos saber aí depois que eles publicarem o resultado do primeiro semestre, tá? Mas eu acho que vai ser mais ou menos nesse período aqui, em março também. E aí, pessoal, nós tivemos a primeira convocação do segundo semestre, lá no dia 22 de março. Aí nós tivemos ali, ó, uns 20 dias depois, 20 e poucos dias depois, nós tivemos aqui lá em julho, 17 de julho. Aí nós tivemos ali mais uns 15 dias depois, ali 16 dias ali, a terceira convocação. E aí nós tivemos ali em 12 de agosto mais uma convocação e a quinta convocação em 22 de agosto. Ou seja, para a galera do segundo semestre, nós tivemos isso aqui. Então nós tivemos aí, se a gente for excluir a primeira convocação aqui e a primeira de cá, nós tivemos 3 aqui
e 4 aqui. Nós tivemos 7 chamadas, se a gente excluir a primeira, tá? Mas se a gente incluir a primeira, joga já para 9. Nós tivemos 9 chamadas aí, então, 9 convocações no 2019, aí, ao longo do ano de 2019, para o PAS UNB. Perceba que é muita coisa, gente. O vestibular não tem isso. O vestibular tem 4 chamadas só, até porque é semestral, né? O Enem também não tem esse tanto de chamadas, mesmo com o SISU lá, não chama desse tanto. E o PAS UNB chama demais. Então, se você não for um candidato eliminado de cara, há esperanças, né? E aí também depende da posição que você estiver no curso. Você tem que conferir lá também se o curso que você escolheu, ele tem tradição de chamar. Como é que você vai saber isso? Você vai buscar lá no subprograma de 2019, do ano passado, lá do terceiro ano, se chamou muito ou se não chamou aquele seu curso, tá? Os cursos que normalmente menos chamam é medicina, então, os mais concorridos, né? Medicina, deixa eu ver, relações internacionais também não chama tanto. Enfermagem até que chama um pouco e o restante até que chama um pouco ali, tá? Não vou dizer, porque vai depender muito do curso, de quantas vagas tinha ali, mas medicina é um curso que, se você estiver muito distante, vai ser mais difícil você ser chamado. Por exemplo, se o curso de medicina está destinando 4 vagas para o primeiro semestre e 4 para o segundo, e você ficou, sei lá, em 10º lugar, vejam que aqui, ó, a expectativa, então, é deles chamarem 8 e você ficaria na segunda posição depois que chamasse esses 8. Normalmente, se eles fizerem igual andam fazendo, que às vezes acaba vindo um a mais aqui, você já ficaria sendo próximo da lista quando ocorrer a convocação do segundo semestre, tá? Quando for ocorrer a do segundo semestre. Medicina, o ano passado, chamou. Então, por exemplo, se tem 8 vagas, eu sou o 10º, tem 2 ainda, né, nós ficamos 2 aqui aguardando aqui, é possível sim você ser chamado, tá? Esse curso é extremamente concorrido, quase não tem chamadas porque ninguém desiste, mas você ficar 2 posições, 3 posições fora ali do total de vagas que o curso está prometendo, há uma esperança sim, porque chamar 2 pessoas em 9 chamadas, em 7 chamadas, é mais possível do que chamar 10 pessoas. Então, o curso está oferecendo 8 vagas e você ficou em 18º lugar, tá? 18º lugar num curso de 8 vagas extremamente concorrido como medicina. Aí eu já acho que é uma situação mais difícil de te chamar, tá? Porque tem 10 pessoas ali para serem chamadas. É o dobro, né? É mais do que o que o curso está prometendo. O curso teria que chamar o dobro, né? Mais que o dobro para poder te atingir ali. Então, num curso desse, é muito difícil. Agora, num outro curso, por exemplo, que chama bastante, as licenciaturas chamam bastante, muitos bacharéis também, outros bacharéis chamam bastante. Por exemplo, filosofia, pedagogia, esses cursos normalmente chamam bastante, tá? Engenharia, esses cursos chamam bastante. Esses cursos, mesmo tendo 10 pessoas na sua frente, é possível rodar a fila e você entrar. Ciências contábeis, eu tive um aluno, por exemplo, que ficou em 15º. O curso acho que ofertava 5 vagas, 6 vagas nos 2 semestres. 15º ele foi chamado, tá? Então é um curso que acaba chamando ali, mas lógico, vai variar de ano para ano. Vamos ver como é que vai ser o esquema de 2020. Tomara que tenha bastante chamadas aí para vocês. Mas eu destaco que se tiver mais gente, né, se você tiver uma distância de ser chamado ali, que seja o dobro do número de vagas, se for um curso que não tem tradição de chamar, aí é um pouco mais difícil. Mas com muitas chamadas, igual nós tivemos no ano passado, não é impossível, tá? Não é impossível de acontecer. Porque quanto mais gente vai chamando em cada aqui, mais gente vai saindo da sua frente e mais próximo você vai ficando da fila, tá? Então, mas professor, chama os cursos, todo curso chama em todas as chamadas? Não.
Na segunda chamada vai ter um quantitativo bom, assim, muitos cursos vão chamar e depois vai diminuindo. Na terceira convocação já vai ter menos cursos chamando, na quarta menos ainda, na primeira que todos os cursos vão chamar, na segunda boa parte, na terceira menos, na quarta menos, na quinta menos ainda. Ou seja, nas últimas chamadas acabam chamando menos, o quantitativo de cursos ali eles chamam menos, beleza? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então você recebendo lá a sua posição, você vai começar a fazer as contas de quantas pessoas já foram chamadas e abater da sua posição para você saber onde você está. Eu vou mostrar aqui 2 boletins individuais, 2 resultados. Provavelmente hoje vai ser a mesma coisa. Quando publicar o resultado, vai sair um boletim, a consulta individual vai gerar esse boletim aqui, e eu já peço que você encaminhe o seu boletim, já manda para mim, porque eu uso isso aqui para estudar as estatísticas, para poder prever ali as posições, as perguntas que vocês me fazem. Sem isso aqui é muito difícil fazer, tá? Então graças a vocês me mandarem isso aqui é que eu consigo fazer. Então eu vou pedir aí, ó, que vocês me mandem no meu e-mail, ó, eliasvec@gmail.com. Eu peço, por favor, quem puder, por gentileza, me manda o boletim de desempenho para que eu possa estudar a situação, tá? Independente se você passou ou não, me manda lá para eu ter um banco de dados para poder fazer as previsões, gravar os vídeos ali, mostrar o que acontece, aquelas chances de ser aprovado, de ser chamado, de não ser chamado. Quanto mais cursos eu tiver, mais eu consigo responder para as pessoas esse tipo de coisa, tá? Porque o boletim é muito mais fácil olhar do que olhar lá o resultado final, porque tem um monte de gente lá, 10 mil pessoas no resultado final, e é difícil procurar ali. Quem puder mandar para mim, vou ser eternamente grato, tá? Aqui, pessoal, isso aqui é de um candidato aprovado, tá? Esse candidato aqui, ele foi aprovado. Quem for aprovado vai aparecer assim, ó, convocado para pré-registro dentro do quantitativo de vagas do primeiro semestre. Então significa que esse cara passou para esse curso no primeiro semestre, tá? E aqui, ó, tá o argumento final dele, menos 21, tá? E aqui tá todo o retrato das notas dele lá do PAS 1, PAS 2, PAS 3. Aqui tá todos os pesos, sem peso, com peso. Aqui a posição dele, ó, 14º lugar no quadro geral, ou seja, aqui é no sistema universal. Então isso aqui é a nota dele no sistema universal. Vou mudar de cor aqui. Então, ó, ele ficou em 14º no sistema universal e ele ficou em 4º na cota PPI maior que 1,5 e na cota PPI não PPI ele também ficou em 4º, tá? Então, provavelmente foi uma das cotas que ele escolheu por ter sido convocado, ó. Sistema de concorrência deferido após avaliação de documento, candidato com renda maior que 1,5 autodeclarado do PPI. Então, foi o sistema aqui, ó. Sistema de concorrência em que foi selecionado. Sistema de cota escola pública, aluno de renda 1,5, maior que 1,5, autodeclarado PPI. Então ele entrou nessa cota aqui, ó. Ele foi chamado por ter sido aprovado nessa 4ª colocação aqui, ó, para esse curso, tá? Salvo engano, esse curso aqui é arquivologia. Se estiver enganado, é arquivologia. Aí aqui, ó, no sistema universal ele ficou em 14º lugar. Então, ele estava lá na posição 14 no geral e aqui em 4º lugar. O que for mais benéfico para ele, o sistema vai chamar. Se ele for de cota de escola pública, o que for mais benéfico vai chamar. Logicamente, vai ser dentro das cotas, né? Porque a concorrência é menor aqui dentro, a nota de corte é menor. Então, ele passou aqui em 4º lugar, ó, foi chamado em 4º lugar no primeiro semestre, tá? E aí, pessoal, aqui do lado tem o de outro do candidato que não foi aprovado. Então aqui, ó, não aprovado, tá? Mas o candidato que também não foi eliminado. Então quando tá assim, ó, candidato não eliminado, significa que você ainda está concorrendo na lista de espera. Então não eliminado significa lista de espera, tá? Espera. Então veja a diferença. Aqui verdinho, convocado para o pré-registro é porque foi aprovado. E quando aparece não eliminado, é porque você está na lista de espera naquele curso. Aí aqui, por exemplo,
eu cortei aqui o pedacinho, mas o candidato aqui acho que ficou em 13º no curso, tá? Aí lá mostra a posição que ele está no quadro geral, que é o Sistema Universal, e nas cotas escolhidas. E aí você vai vendo quantos vão sendo chamados dentro da sua cota e vai abatendo para você saber em que posição você está. Acontece também, por exemplo, que se a lista aqui rodar primeiro, a lista do Sistema Universal rodar primeiro, pode acontecer de talvez você ser chamado primeiro no Sistema Universal do que no sistema de cotas. O aluno de escola pública, ele corre nas duas listas, ele corre aqui e corre aqui. Por isso que é mostrada a posição dele nos dois lugares. E aí aquele que chamar primeiro, aquele que chegar primeiro na posição dele, ele entra. Então, por exemplo, se a lista do Sistema Universal estiver correndo mais, se ela estiver ali andando mais do que a lista da cota, porque realmente é o que acontece, pode ser que ele seja chamado no Universal primeiro do que na cota dele, tá bom? Então, isso, eu não me lembro de nenhum caso assim de um aluno meu, sempre na cota deu certo de chamar primeiro, mas é possível, tá? É possível acontecer, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui está um boletim de um candidato aprovado e um que não foi aprovado, mas ficou em lista de espera e depois foi chamado. Acabou sendo chamado ainda, salvo engano, no segundo semestre. Acabou sendo chamado aqui em 13º lugar, acabou sendo chamado no segundo semestre, tá? Para o curso. E acho que aqui era filosofia, esse curso da direita aqui é filosofia, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu repito, saindo o resultado, manda para mim aí no meu e-mail, por favor, o seu boletim, para que eu possa usar esses dados para poder fazer o estudo para 2020, para responder para as pessoas, para gravar mais vídeos. É com isso aqui que eu uso para montar as estatísticas, que eu sempre tento gravar os vídeos aqui. Quanto mais dados eu tiver na minha mão, melhor, tá? Então, por isso que eu serei muito grato se você encaminhar. Independente se é de escola pública ou de escola privada, manda para mim. Eu quase não tenho de alunos de escola privada, da rede privada, no Sistema Universal. Eu quase não tenho, porque a maioria do meu público é do pessoal de escola pública, né? Mas agora a gente já tem bastante gente aí que vem me acompanhando da rede privada também. E aí eu serei grato a vocês que mandarem. E se quiser mandar a foto também, para que eu faça a postagem lá no meu Instagram dos aprovados, manda a foto, manda o boletim, manda a foto e manda a sua escola, para a gente valorizar a sua escola lá. E eu faço uma postagem lá no meu Instagram dos aprovados, do show dos aprovados que nós faremos hoje com toda certeza. Valeu, pessoal, boa sorte para todo mundo aí, eu tô aqui na torcida também, tá? E a gente vai conversando. Não se esqueça aqui, então, que nós teremos aí chamadas a cada 2 semanas, mais ou menos. E aí, se você não foi chamado agora, mas você não foi eliminado, não fique triste porque temos mais chamadas, tá bom? Agora, uma outra coisa, se caso aparecer eliminado, aí fique de olho porque eles vão publicar o resultado depois, para poder você saber se foi eliminado pela redação, se foi eliminado pela língua estrangeira por ter zerado. Isso vai sair a nota depois, a nota individual ali, para você saber o que deu errado, tá bom? Mas tomara que isso não aconteça com vocês. Abração, até mais tarde aí, de repente saia mais vídeos ainda hoje.